Oi, gente, hoje eu estou trazendo para vocês um vídeo duplamente especial, né? Porque eu vou trazer aqui um conteúdo relacionado a um controle financeiro que relaciona aí algumas habilidades, né? Matemáticas e também trazendo a ferramenta Notion. Então, mostrando como vocês podem organizar isso utilizando o Notion, que é uma ferramenta que eu uso para tudo. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando como é que eu me organizo utilizando o Notion, como eu faço ali a gestão de conhecimento dos meus estudos, do meu trabalho. Então, eu vou deixar aqui na descrição o link para que vocês possam ver. E hoje eu convidei o meu esposo, né, Wilson Braga, Oi. para que a gente possa explorar junto aqui o potencial, né, de criação de database aqui do Notion, para a gente poder trazer esse enfoque, né, para o controle financeiro, principalmente porque, né, ele está começando agora a explorar esse potencial aí do Notion. E o template que a gente vai trazer para vocês é um template que foi pensado nessa madrugada, né, literalmente. Então, exatamente ontem à noite a gente estava conversando e aí eu expliquei para ele o que é que eu estava fazendo no Notion, né, muito do que eu organizo lá, como eu faço isso. E aí ele ficou curioso justamente porque ele utiliza de uma forma muito simples, né? E aí eu convidei ele para participar desse vídeo para que ele já possa colocar em prática aí essas novas habilidades, né, usando o Notion. E esse vídeo vai ter duas partes, né? Nessa parte a gente vai trazer um modelo mais simples de organização financeira, né? E ainda a gente vai trazer depois uma parte 2 com um template, né, mais robusto, utilizando 3 databases, né, utilizando relações, roll-ups. Então se inscreva no canal, né, para que vocês possam aí acompanhar esses vídeos e possam incrementar, né, a forma com que vocês fazem o controle das suas finanças, principalmente utilizando o Notion. Esse template que está aparecendo aí para vocês é um template que eu disponibilizei num vídeo anterior, onde eu mostrei como eu me organizo utilizando o Notion, e aí eu deixei disponível lá para vocês poderem duplicar e utilizar. Então, para a gente começar, mostra para a gente então, Wilson, primeiro, como é que tu se organizava utilizando o Notion? Como é que tu organizava as tuas finanças? Só para o pessoal entender a tua evolução, né? Conhecendo justamente o potencial da ferramenta, né? Do Notion. Como é que a gente vai explorar esse potencial junto com ele nesse vídeo. Então, eu já utilizava o Notion, principalmente para fazer um controle das contas que eu precisava pagar, para acabar não correndo risco de esquecer a conta. Mas era um jeito meio preguiçoso, vamos dizer assim, mas que no fim das contas acabava me gerando muito mais trabalho do que se eu fosse fazer do jeito mais elaborado. De modo geral, o que eu fazia era algo do tipo, dentro de uma página lá, com o ano, eu colocava várias páginas com o respectivo mês. Então no caso aqui eu tenho um exemplo do mês de julho, e aqui alguns valores. Por exemplo, eu tenho um cartão A que eu pagava o valor de R$ 400. Se eu já tivesse pago aquela conta naquele mês, eu utilizava um check aqui do lado para indicar que já foi paga. Um emoji, né? Esse emoji. Se o valor de um outro cartão não foi pago, não tinha o check, então eu sabia que ainda não tinha sido pago naquele mês, então eu usava mais ou menos dessa forma para me localizar e tentar não esquecer. Só que para o mês seguinte eu duplicava essa página, alterava o nome. Os nomes que eu ia utilizar no próximo mês eu mantia, só alterava os valores aqui. Então meio que virava um trabalho muito repetitivo. Cada mês eu ia ter que fazer esse copia e cola dos valores nas páginas novas que eu ia criando. Se tu quisesse saber quanto ainda estava sobrando do teu salário para alguns outros gastos, como é que tu fazia? Realmente não tem nenhuma fórmula aí, nenhuma preocupação em fazer uma soma mais automática, né? Então, como é que tu fazia? No caso, como eu falei, um jeito preguiçoso, eu simplesmente entrava no aplicativo lá do banco, via o valor que eu tinha disponível e ia subtraindo as contas que eu não tinha pago ainda, de um jeito totalmente manual. Então, a ideia agora é deixar isso mais automatizado, né, para eu saber o valor que está disponível para que eu possa gastar naquele mês, sem ter que recorrer sempre a fazer essas contas aí. Lembrando que a gente vai deixar o link aqui na descrição dos templates para que vocês possam duplicar, mas mais no sentido de que vocês possam aperfeiçoar de alguma forma, porque vocês já vão sair desse vídeo aqui sabendo criar, né, a database de vocês, utilizar aqui as propriedades direitinho, que a gente vai explicar tudo. Então vamos lá, né? Vamos criar aí esse template de um modelo simples, né, de controle de finanças pessoal aí. Então a gente pode começar aqui criando uma nova página, no canto inferior esquerdo. A gente coloca um nome, pode ser finança simples, e vamos criar vazia com ícone, mas a gente pode alterar o ícone para um que tem relação com o tema que a gente está fazendo.
a gente já tem a página criada. Vamos começar criando a database. E aqui, quando a gente digita database, ele vai aparecer alguns exemplos de database, a gente vai selecionar essa database inline. Então, só para contextualizar, né? Essa é a database, a gente vai usar só uma database nesse modelo. E aí, para a gente pensar, né? Que tipo de informações são básicas nesse tipo de controle, né? Um controle financeiro. Então, para a gente aqui, o que foi que a gente destacou como interessante, né? É importante a gente ter uma descrição, né, da operação que a gente fez. É interessante também que a gente identifique se é um ganho ou se é um gasto, né? Então, a gente vai conseguir justamente organizar ganhos e gastos nessa tabela para que a gente possa ter um balanço do que a gente está tendo de entrada e saída, né? A data dessa operação também é interessante que a gente identifique e ainda, principalmente, né, o valor. Então, são essas 4 propriedades aí principais que a gente vai identificar aqui. E aí a gente espera que justamente faça sentido para vocês também. Então, como é que a gente faz isso utilizando a database do Notion? Escolhendo lá o database inline, o primeiro passo a gente pode selecionar um nome aqui para essa database. Eu vou colocar simples. Como a gente já tem um nome aqui em cima, eu posso simplesmente ocultar o nome aqui, para não ficar 2 vezes. Mesmo que a gente vá ocultar, mas é interessante renomear, vai fazer mais sentido no próximo vídeo, mas porque a gente vai precisar daquele nome para indicar qual é o database que a gente está querendo criar aquela relação. No caso, aí a gente já vem com algumas propriedades, como o name e tags, mas a gente pode renomear essas propriedades. Então, o name, né, eu vou colocar descrição, onde você vai digitar aqui mais detalhes sobre aquela transação. Tags eu vou manter com esse nome tags, eu só vou alterar o tipo, que ela vai ser um tipo select. Então, aqui, por exemplo, eu tenho vou criar 2 tipos de tags, uma tag para quando é um ganho e uma tag para quando é um gasto. Então, eu tenho esses 2 valores de tags aqui. Uma outra propriedade importante para a gente aqui vai ser a data, vai ser do tipo date. Outra propriedade legal vai ser o valor, que é o valor que a gente vai selecionar daquele ganho ou gasto, né? Então é um número, vou colocar o tipo number aqui. E como trata-se de um valor de dinheiro, a gente pode, depois que a gente escolheu o nome e o tipo number, a gente pode vir nesses números aqui e selecionar real, porque aí a forma de exibição desse número vai ser uma forma de exibição de um valor de dinheiro com a moeda real. Então vai ter o RS cifrão e o valor que a gente selecionou aqui. Pronto, então tudo que eu falei que seria necessário aqui para a gente identificar esses gastos e ganhos, a gente já tem aí definido como propriedade. Então a gente vai adicionar alguns exemplos aí para que vocês possam também observar como é que funciona na prática e o que é que vai ser necessário da gente ainda implementar nessa database, né? Por exemplo, um salário, e nesse caso vai representar um ganho, a data que você recebeu, vou colocar dia 1, e o valor como exemplo, vou colocar 3.000. Aí teria por exemplo, um cartão Nubank. Eu posso colocar como um gasto, paguei no dia 5 e o valor R$800. Então, com essas informações, a gente já tem o que é necessário ali para a gente ter uma ideia de balanço, né? E esse balanço a gente vai calcular a partir da própria database, né? Como é que a gente poderia fazer isso? Então, quando a gente tem os valores aqui numa coluna, a gente pode simplesmente, aqui no final, para cada coluna ele gera um calculate aqui. Mas aí, para essa coluna que tem números, de fato, a gente pode utilizar a função soma aqui. E quando eu clicar, ele já vai automaticamente me gerar a soma. Só que aqui ele tem um probleminha, que ele está somando todos os valores. Então, os gastos, eles estão entrando na soma como se fossem ganhos. E eu estou com um valor muito maior do que o que, por exemplo, entrou de renda aqui, de ganho. Então, a gente pode resolver isso basicamente de 2 formas simples, né? Existem outras formas, mas as mais simples seriam: primeiro, quando a gente inserir o valor, a gente simplesmente indicar ali que essa é uma saída, utilizando ali o sinal de menos na frente do valor. E aí a gente pode fazer isso. É uma forma manual, né, da gente resolver esse problema. Então, a gente teria
né, essa disposição, e aí a soma embaixo realmente agora traz essa ideia de balanço para a gente, né? Só que aí uma outra forma seria a gente automatizar isso, fazer com que a própria ferramenta reconheça que quando é um gasto esse valor precisa ser negativo. Então, lembrando, né, a gente já tem aqui uma estrutura legal para que vocês possam utilizar, mas se vocês quiserem automatizar esse passo também, aí vocês utilizam agora, adicionam aí essa propriedade que a gente vai ver agora, né? Então, vou criar mais uma propriedade com o nome valor real e o tipo dela vai ser uma fórmula. Aí eu vou colocar para editar a fórmula. Aí no caso aqui, por exemplo, a gente vai fazer uma checagem se é um ganho, um gasto. Se for um gasto, a gente vai colocar o sinal na frente de uma forma totalmente dinâmica. E a gente vai utilizar esse operador if. Mas aí qual é a lógica por trás desse if, só para a gente entender, né? Então, ele vai fazer um comparativo entre dois valores. Então, se o valor, aquele comparativo for verdadeiro, ele vai retornar um valor que eu vou indicar aqui. E se aquele comparativo for falso, eu vou retornar um outro valor. Então percebam que ele só selecionou ali o operador if. E agora a gente vai selecionar as propriedades que a gente quer lá em cima. A gente não vai precisar digitar, né, esse tipo de informação. Então, o que é que a gente vai olhar agora? A gente vai olhar se a tag estiver identificada como um gasto. Então, se a tag for igual a um gasto. Aí, no caso, o igual aqui precisa ser dois iguais, né? Igual, igual. Isso aí tem a ver com a sintaxe mesmo da ferramenta, né, da linguagem. Então, se a tag estiver identificada, né, como um gasto, vírgula, né, a gente vai querer que a propriedade valor seja negativa. Então, a gente coloca o menos e seleciona a propriedade valor. Aí a vírgula agora para dizer o se não, né? Se não atende a isso que eu estou destacando, coloque simplesmente a propriedade valor do jeito que ela está. E aí a gente fecha o parêntese, pode clicar em done, e aí tá feito, né? A gente inseriu os valores positivos mesmo, só o número mesmo na propriedade valor, e aí nesse valor real a gente vai ter, né, já esse reconhecimento aí do que é entrada, do que é saída. E aí só pra gente deixar, né, já no padrão real. E agora que a gente tem essa coluna valor real, a gente não precisa mais fazer essa soma aqui na coluna valor. Então a gente pode simplesmente colocar um nome aqui para tirar e fazer toda essa soma agora com base na coluna valor real. Então a gente só coloca a soma aqui. A gente pode até renomear essa coluna aí para ser balanço, né? Para ficar já identificado que o balanço vai estar aí nessa coluna. Então pronto, né? Com isso a gente já tem o balanço aqui todo feito em apenas uma database. Só que aí, se a gente adicionar agora, né, transações de outros meses, né, seria interessante então que a gente pudesse filtrar e deixar aquilo, né, organizadinho por mês, para a gente ter uma ideia. Então, aqui, por exemplo, se a gente receber o salário de agosto, né? Então, percebam que o valor dessa transação está sendo contado ali nesse meu balanço. Só que a ideia do balanço é justamente trazer essa informação por mês, né? Para a gente poder organizar todas essas informações e acessá-las de forma mais simples. Então, a gente vai criar uma nova view, uma nova visualização para essa tabela, só que agora concentrando só os valores por determinado mês. Fazendo isso, a gente não está criando uma nova database, né? Porque aí essa visualização ela já vai trazer todas aquelas propriedades, tudo que a gente configurou. Então, a gente só vai precisar aí, talvez, reordenar, né, as colunas, mas todas as informações necessárias estão aí. Então, o que a gente vai fazer é agora filtrar, né? A gente chamou essa visualização ali de julho de 2022 e aí a gente vai adicionar um filtro para que a gente possa ter, né, ali em data só as transações realizadas no período do mês de julho. Então, para isso, a gente vai criar esse filtro, né? Ali a gente tem esse data is, porque a gente estava selecionando antes uma data específica, né? A gente quer um período, né, de datas. Então, a gente vai usar essa opção, né, data is within, para a gente poder selecionar esse período. Então, agora a gente só tem aí as transações relacionadas a julho. E aí a gente vai duplicar novamente e fazer uma para agosto. Então, esse trabalho a gente vai ter uma vez só, né? Em agosto, a gente vai novamente criar esse filtro, né?
Aí uma outra forma de criar esse filtro, como vai ser relacionado diretamente à propriedade data, é já clicando na propriedade, e aí a gente clica em filtro e faz, né, a mesma operação ali de antes. A gente agora seleciona o período de agosto e pronto, a gente tem aí a database de agosto. E pronto, né, agora a gente tem aí as visualizações a partir dessa database inicial que a gente criou para cada mês. Então, a gente vai ter acesso fácil ali, rápido, ao balanço do mês, né, dessa forma. Aí agora mais uma opção para a gente poder incrementar, né? Se a gente quiser, por exemplo, saber quanto a gente está gastando no mês de julho só com cartão de crédito. Então percebam que aqui a gente consegue visualizar rapidamente, né? Ali Nubank e Inter são 2 cartões, eu consigo ver ali quanto eu gastei rapidamente. Só que, né, no mês a gente vai adicionar muitas transações, né? Então pode ser que fique mais simples a gente poder criar um filtro, né, com base em categorias, em áreas desses gastos, né? Então, a gente pode criar uma nova propriedade. Então, percebam que é uma incrementação, né, da proposta que a gente está trazendo, com categorias. Então, essas categorias vão ser do tipo Select, né, porque vai ser identificado apenas com uma categoria. E aí a gente coloca cartão de crédito, renda, saúde, comida. Então, tudo que vocês puderem relacionar aí com os gastos de vocês, né, e também com os ganhos, aí vocês podem criar aí uma categoria para isso. Então, vamos categorizar tudo agora, né? Como foi uma propriedade criada no Avio, então todas as outras visualizações já recebem também essa propriedade. E aí basta que você identifique. Pronto. E aí, ó, a gente vai lá em julho, a gente tem todas as transações de julho. Então, para saber só as transações usando cartão de crédito, a gente pode ir aqui em filtro. Até a gente pode ordenar isso, né? Ordena aí essas datas, aí ascendente, crescente, né? E aqui a gente já tem esse filtro da data para trazer tudo do mês de julho, mas a gente pode criar um outro filtro aqui, no caso, de categoria e trazer só o cartão de crédito. Então, no caso, ele tem os 2 filtros, né, para trazer tudo do mês de julho, mas aqui o segundo filtro ativado, ele traz tudo do mês de julho, que é cartão de crédito. Então essa é a forma simples, né, de como vocês podem aí organizar o seu controle financeiro. A gente vai deixar o link aqui na descrição para que vocês possam duplicar e aprimorar esse template. Vocês podem comentar também aqui embaixo o que é que vocês fariam diferente, né, o que é que vocês acharem interessante também. Então se inscrevam no canal, porque a gente vai postar aí o vídeo seguinte trazendo uma proposta mais robusta para você que quer incrementar ainda mais o seu template de controle de gastos. É isso, e curte o vídeo se ele foi útil.